Augusto, a gente tem lido, claro, você é especialista, o Lorival e eu acompanhamos o noticiário sempre atentamente em detalhes e a gente faz questão de estar sempre ao par do que os analistas internacionais estão dizendo a respeito. Alguns argumentam no sentido um pouco contrário ao que nós três dissemos até aqui agora. Que, na verdade, o tempo corre contra a Rússia. Corre? Veja, essas análises em geral analisam a dimensão econômica, entendendo que a situação da economia de guerra russa não é sustentável ao longo do tempo. E, de fato, a Rússia, em termos estruturais, tem graves problemas, depende, por exemplo, da complacência de diversos atores, como, por exemplo, a China, mas também a Índia e a Turquia, como falou o Lorival, para continuar escoando parte da sua produção de petróleo, que é fundamental para sustentar o próprio esforço de guerra. Entretanto, é importante lembrar que a guerra ela cria realidades geopolíticas novas. Por exemplo, o chamado CRIMS, que junta aí Rússia, China, Irã e Coreia do Norte em um arcabouço que de potencial alinhamento que pode, em grande medida, ter um eixo de correlação e de sustentação que pode, em grande medida, no futuro, sustentar esse esforço bélico da Rússia, como na guerra da Ucrânia vem sendo, em grande medida, um ensaio. E isso, em grande parte, coloca o tempo em favor da Rússia e não da Ucrânia. Isso porque a OTAN, da qual a Ucrânia não faz parte, depende essencialmente dos Estados Unidos, que Trump, tudo mantido constante, tem ainda 4 anos de mandato, perto de 4 anos, 3 anos e meio de mandato, que tem uma clara política de realinhamento com a Rússia no reconhecimento de áreas de influência, em que a Ucrânia parece muito claramente um cordeiro a ser sacrificado por uma nova ordem geopolítica e de reacomodação do papel dos Estados Unidos. Ou seja, se sim, para a Rússia a situação não está fácil, na dimensão econômica é difícil, em grande medida, sustentar uma economia de guerra em que essa ampla necessidade de produção para sustentar a máquina bélica faz com que estruturalmente a economia sofra, mas a Ucrânia depende fundamentalmente de fontes externas, em que os europeus não conseguem substituir a ajuda americana e os americanos estão cada vez menos interessados em sustentar o esforço de guerra naquilo que é a maior parcela da ajuda. É por isso que as realidades geopolíticas, infelizmente, se impõem contra o interesse soberano da Ucrânia, tornando profundamente difícil uma negociação de termos que lhe sejam favoráveis. Esse é o grande ponto, um acordo de paz em que os lados podem, em grande medida, criar uma estrutura pacífica, está claramente demonstrando não ser palatável, em que o nosso papo, em grande medida, gira em torno de garantias de segurança. E para isso, vale a pena lembrar do que aconteceu com a Polônia em 1 de setembro de 1939.